Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. E hoje, um vídeo até que eu tava enrolando para fazer, porque eu tava esperando mais algumas transferências e acabou que eu acho que eu esperei demais, porque tiveram várias bem interessantes. Mas não tem problema, eu vou dividindo aqui, vou fazendo, pra gente comentar algumas transferências interessantes aí do mercado do futebol europeu, que podem ter alguns encaixes legais, outras são histórias mesmo mais legais. Enfim, vamos falar sobre isso. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo aqui, se inscrever no canal. E é isso, vamos lá. Eu vou até começar, eu ia falar do Real Madrid, eu tinha colocado o Alexander-Arnold aqui, o Arnold já jogou até o Mundial pelo Real Madrid, mas como o Real também anunciou hoje o Carreiras, né, vindo do Benfica, e tinha já o Huijsen, né, vindo do Bournemouth, então eu pensei, vou fazer um separado, igual eu fiz do Liverpool. Por exemplo, se você não viu, tem um vídeo aqui do Liverpool falando do Wirtz, do Frimpong e do Kerkez, né? Então, o Real também eu faço um separado para falar dessas transferências juntas. E aí, aqui eu vou falar sobre 4 diferentes. A primeira delas, do campeão mundial, Chelsea, que também já jogou o Mundial, e decidiu inclusive, né? Que é o João Pedro. João Pedro fez uma campanha espetacular, mesmo jogando só 3 jogos, né? Já guardou 3 gols. 3 ele jogou? Ele joga contra o Palmeiras, o Flu e o PSG. É isso, 3 jogos, 3 gols, né? 2 contra o Flu e 1 na final contra o PSG. Mas foi importantíssimo também para o jogo contra o Palmeiras. E se ele não se ele não chega pelo menos como um goleador, certeza, aquele cara que vai te entregar 40, 50 gols no ano, igual o Haaland é pro City, ou o próprio o Gyökeres aí pode ser que seja pro Arsenal, né? Tá em vias aí de negociação e tal. Mas é um jogador que te entrega muita qualidade, muita capacidade de movimentação, de sair da área, de jogar fora da área. É um jogador muito rápido para um camisa 9, ele não é um centroavante pesadão, né? Ele é um centroavante, mas ele é um cara de muita movimentação, é um jogador muito rápido e que vai te entregar outras características. Até acho que, dadas as devidas proporções, o Nicolas Jackson também entrega essas características. Mas o João Pedro, eu acho que ele é mais constante. Tudo bem, o Jackson já está aí algumas temporadas, né? Duas, se não estou enganado. Mas o João vem fazendo um caminho muito interessante, muito inteligente até na Premier League, né? Passou pelo Watford, o Brighton e agora o Chelsea. Foi muito bem, chegou à seleção brasileira jogando pelo Brighton. E também eu acho que tem um diferencial muito grande que quando um jogador surge em um grande clube aqui do Brasil, assim como foi o João Pedro, né? Surgiu no Flu, e já entrou, jogou bem, fez gols aqui no Flu antes de ser vendido, claro. Eu acho que ele tem uma vantagem em relação aos jogadores de outros continentes, porque não é desmerecendo outros continentes nem nada, mas é que a pressão que ele enfrenta aqui é mais ou menos parecida com a que ele vai enfrentar lá. É claro que em níveis diferentes, principalmente de competitividade, mas ele acostuma com uma certa cobrança que esses outros jogadores não. O Jackson tem uma boa passagem pelo Villarreal, né? Antes de chegar ao Chelsea e tal, mas eu acho que isso dá uma certa casca a mais pro João Pedro. E o João já mostrou, pra mim tá na frente do Jackson, tá na frente do Delap, que chegou agora também, né, vindo de onde que ele veio? Do Ipswich, não, né? Tava no Ipswich, né? Mas surgiu também na base do City, né, se eu não estou enganado, surgiu na base do City. Agora fez uma boa temporada e chegou ao Chelsea, mas pra mim o João Pedro tá bem à frente dos dois, porque simplesmente tem mais qualidade mesmo, entrega mais capacidade associativa mesmo de se movimentar. Ele se entendeu muito bem com o Enzo e com o Cole Palmer nas partidas finais ali. Então acho que vai ser uma baita contratação. Ele já se pagou, né? Praticamente com os gols que ele fez no Mundial, o tanto de premiação que ele rendeu ao Chelsea, ele já se pagou. Mas eu acho que o Chelsea pode sim dar um patamar com ele e o João mesmo dar um salto, né, de patamar na carreira, para chegar a virar um camisa 9 realmente dos mais consolidados do mundo. Talvez, como eu falei, não como um grande artilheiro, como o Haaland, como o Lewandowski, que foi, ainda né, o Harry Kane, enfim, mais um centroavante de bons números, um camisa 9 confiável e de seleção brasileira, que eu acho que ele vai sim continuar sendo convocado, apesar de que numa escala normal, né, entre aspas, de evolução, de crescimento, eu acho que todo mundo pensava que o Endrick ia ser o camisa 9 da Copa, né? Talvez isso não aconteça, pode ser que seja o João. Enfim, outra transferência para mim, essa que é um encaixe muito bom, também da Premier League, é outro brasileiro também, que é o Matheus Cunha, o jovem, jovem, né? Ele não tem nem 26, se eu não estou enganado, posso estar errado também, mas enfim. O brasileiro aí que estava no Wolverhampton, foi para o Manchester United, mas a camisa 10 inclusive,
É difícil porque o United, vocês sabem, tem uma... Não sei se é uma maldição, esse clube tem muita coisa errada acontecendo. Parece o Santos, né? Acontece muita coisa extra-campo errada. O trabalho do Rubem Amorim, acho que faltou encaixar um pouquinho mais também, mas não por falta de trabalho do Rubem. Acho que é muito do contexto do United realmente. Tinha um time menos qualificado nessa temporada, teve jogadores muito irregulares, o Garnacho que ficou por muito tempo como titular e ficava naquela de sai, não sai, e fica e vai embora. Enfim, fora a zaga também, que é um grande problema constante do United há um tempo. Apesar do Harry Kane, por exemplo, ter feito uma boa reta final de temporada, do Harry Kane, não, do Harry Maguire, perdão. O Maguire fez uma reta final interessante de temporada, não acho que é um zagueiro pro nível do United, mas tudo bem. O Lisandro Martinez voltando de lesão também é um jogador muito importante. O Casemiro elevando muito o seu nível também foi muito importante. E claro, o Bruno Fernandes, o jogador mais constante dessa equipe, com certeza é um jogador de muita qualidade. Eu acho que o encaixe, inclusive, do Matheus Cunha no 3-4-2-1 que joga o United vai ser esse próximo do Bruno Fernandes. Vai ser esse cara de chegada atrás do centroavante, seja ele o norueguês, o Højlund, né, ou qualquer outro. Mas acho que esse encaixe é perfeito para ele. Ele fez mais ou menos isso no Wolverhampton. No United, com companheiros de mais qualidade, tem tudo para melhorar. Ele nunca foi centroavante, também nunca foi camisa 10, acho que é o meio termo ali, é um segundo atacante praticamente. No Atlético de Madrid, acho que até teve bons momentos, mas não entregou o que se esperava dele. Mas, enfim, acho que é um jogador que vai encaixar muito nesse sistema. É uma contratação muito certeira do ponto de vista do United mesmo, de encaixe. Acho que foi muito inteligente essa movimentação do United. Pro Matheus, eu já não sei tanto, justamente por causa desse contexto. Claro, é um clube gigantesco, evidente. Claro que vai te dar outra visibilidade que ele nunca teve na carreira. Talvez nem no Atlético de Madrid ele teria. Mas tem toda essa questão da bagunça, da falta de estrutura em alguns momentos. O Cristiano Ronaldo mesmo, quando estava lá, criticou, né? A estrutura da academia era a mesma de quando ele estava na primeira passagem. Parece o Santos também, né? Olha só. Mas, enfim, então, acho que pro Matheus talvez não tenha sido tão bom pensando no campo, mas se a gente pensar, for imaginar um crescimento aí, uma evolução realmente nessa temporada, acho que pode sim ser uma boa alternativa também pro Matheus. Outra história, agora a gente já passa para 2 jogadores mais velhos. Eu falei que eram 4 transferências, 2 vovôs. Um deles, o Kevin De Bruyne, que foi para o Napoli, né? O De Bruyne deixou o Manchester City, assinou por 2 anos com o Napoli. Ele que já tem seus 34 anos. E teve alguns problemas de lesões nas últimas 2 temporadas, principalmente, é verdade. Já não entrega mais o que ele conseguiu entregar no seu auge, também é óbvio. Mas eu acho que também uma leitura muito interessante do Napoli, que foi campeão italiano, vale lembrar, e vai disputar a Champions League, né? Então vai ter mais jogos também essa temporada. E até falando em número de jogos, temporada passada o Napoli jogou só 41 vezes. Tudo bem, foi eliminado cedo da Copa da Itália, mas enfim, 41 jogos. Essa temporada vai ter mais, se você imaginar indo mais longe na Copa da Itália, tem a Champions League também, além do campeonato italiano, claro. O De Bruyne jogou 40 jogos semana passada. A temporada passada foram 40 jogos, 26 como titular. Mas sim, um número interessante. Não vai conseguir provavelmente entregar no alto ritmo, né, a temporada inteira. Mas um cara que jogou a mesma quantidade de partidas que o Napoli teve ano passado, acho que é interessante. Um cara da capacidade técnica dele. O De Bruyne ainda é um jogador com uma grande visão de jogo. É um jogador que tem uma leitura de espaços do meio de campo que poucas vezes eu vi. É um jogador que pode atuar como meio armador, pode atuar como segundo volante. Já foi primeiro volante no City várias vezes também. É um jogador de muita capacidade. Então, se fisicamente ainda já não entrega mais tudo que pode, acho que nessa leitura pode ser bem interessante. Claro que aí tem 2 pontos. O coach nessa temporada utilizava muitas vezes o Lobotka, o McTominay e o Zamboanguissa, né? O camaronês. É camaronês ele? Acho que é. Se não for, me perdoa, Anguissa. Mas são 3 jogadores fisicamente muito fortes. São especialmente o Anguissa e o McTominay com capacidade de chegar na área e voltar. O Lobotka talvez um pouco menos. Em alguns momentos jogou o Billy Gilmour, esse sim, fisicamente um pouquinho abaixo, é mais técnico e tal, mas também numa rotação um pouquinho inferior a esses 3. Então, qual vai ser a estrutura desse meio de campo? Em alguns momentos o coach joga próximo de um 4-2-3-1, e aí você tinha o Raspadori, às vezes sendo esse meio armador. Será que é isso que ele vai fazer? O De Bruyne ser o armador desse time? Jogar o Raspadori pro lado esquerdo, como ele também já fez em alguns momentos da temporada. O Politano jogava pelo lado direito. Então,
depende muito do encaixe também, do que o Conte vai pedir pro De Bruyne. Esse é um dos pontos. E outro ponto é o Conte ser maluco. O Conte é maluco da cabeça, a gente sabe, ele briga com todo mundo, ele fica um ano e ele é amado pelos jogadores, no segundo ano ele já perde o grupo, briga com alguém, enfim, ele vai para a segunda temporada no Napoli. Será que ele vai se manter normal da cabeça o ano inteiro? Eu não sei. E especialmente o próprio encaixe com o De Bruyne, de repente, sei lá, ele tem bons relacionamentos às vezes com jogadores difíceis, o próprio Lukaku acho que pode ser um bom exemplo, é um jogador que às vezes não deu tão certo em todos os lugares que passou, né, e tal, pode ser que encaixe muito bem, sei lá, o Conte é meio tantã, né, então vai saber. Mas eu acho que é uma ideia muito interessante, não só para o Napoli, como para o De Bruyne também. O contrato, inclusive, não é muito longo, 2 anos, ao final dele o De Bruyne vai estar com 36, de repente eles se acertam ali para uma rescisão, uma aposentadoria, uma renovação, quem sabe. E falando nisso, o último é o vovôzão, Modric, né? Foi pro Milan, já estava anunciado até um tempinho, mas chegou no Milan hoje, né? Foi lá assinar e tal, oficialmente. Vai usar a camisa 14, ele que já tem 40 anos, bicho. O Modric vai longe, hein, Modric? Com essa longevidade aí, 40 anos, já foi longe, né? Óbvio. E vale lembrar, é uma temporada, né, o contrato, com possibilidade de renovar por mais uma. E aí, a minha preocupação nesse caso é, como será que ele vai atuar no sentido de... No Real ele foi muitas vezes opção nessa última temporada, né? Será que ele vai ser titular? O Real, obviamente, uma equipe de muito mais qualidade do que o Milan, né? Um elenco muito mais qualificado. Tudo bem que o Milan promete se reforçar, né? Tá chegando o Allegri de volta, mas... E aí? Ele não pode ser mais uma principal peça de meio de campo. Capacidade técnica, evidentemente, tem, né? Mas física, eu já não sei. São questões aí, né? Ele não pode jogar como titular uma temporada inteira de 40 jogos, por exemplo. Eu duvido que ele consiga. Pelo menos não no mais alto nível. O campeonato italiano tem uma intensidade também, acho que um pouquinho abaixo da La Liga, no sentido de velocidade do jogo. Mas eu acho que na força, pode ser só uma impressão minha, posso estar falando besteira, tem aqueles estudos, né, de quantos sprints tem em cada campeonato e tal. As duas estão entre as top 5, evidentemente, né? Eu diria até top 4, porque deve ser maior que na França. Mas me parece, por impressão de quem assiste, que é um campeonato ainda um pouco mais forte de faltas mesmo, de porrada, de nível de força. De velocidade talvez nem tanto, mas enfim, são só questões mesmo. E a outra questão é como o Allegri vai utilizar ele, né? O último trabalho do Allegri foi na Juventus, ele jogava com 3 jogadores na defesa, 5 no meio e 2 na frente, né? Então você tinha ali o último meio de campo dele formado, era pelo Locatelli, o Rabiot e o Cambiasso. O Modric pode fazer um papel de um desses 3, qualquer um dos 3 pode. Eu não utilizaria mais ele como primeiro volante, né? Aliás, eu acho que ele nunca foi primeiro volante de fato, o Kroos era mais isso no Real, mas enfim. Mas ele pode ser o papel do Locatelli, que tinha muita liberdade para chegar na área também. O próprio Rabiot também fazia muitos gols assim. Ele vai ter essa liberdade, nunca foi muito a característica dele também entrar na área, né? Atacar a área, mas subir um pouquinho, controlar o jogo por trás mesmo, observando... vamos imaginar o Milan jogando contra, sei lá, o Como do Cesc Fábregas, né? E o Milan amassando os caras. O Modric vai ser o cara que vai enxergar o jogo de trás, distribuindo essa bola, né? Numa partida em que o Milan tenha mais posse e tenha a obrigação de furar uma defesa assim, pode ser... para jogos de transição, já acho mais difícil você ter ele no meio de campo como uma peça assim, a não ser que você deixe ele mais livre mesmo, como um armador. É difícil imaginar isso também, porque nunca foi muito característica dele também. Mas eu acho que é uma ideia interessante pensando em um final de carreira. Tô curioso, mas o Milan tem um histórico ruim, né? Quando a gente pensa em jogadores de final de carreira que o Milan levou para lá, estrelas de final de carreira que o Milan levou para lá e não deram tão certo. Ronaldinho, o Beckham não foi mal lá, mas o Beckham também teve uma passagem bem normal lá. A volta do Kaká pela outra vez já não foi tão boa também, muito por questões físicas. Esses dias até jogaram uma imagem aquelas brincadeiras, né, de jogadores com passagens mais antigas assim que não deram certo. O Alex não foi muito bem lá, o Alex zagueiro, né? Enfim, tiveram outros também, eu só estou citando os brasileiros que eu lembro mais fácil, né? Mas o Milan talvez não tenha um histórico tão bom. Dispensou o Pirlo, né, por exemplo, o próprio Allegri, inclusive, né, dispensa o Pirlo vai para a Juventus, é campeão várias vezes em sequência na Juventus, enfim. Então fica a curiosidade aí, acho que é uma ideia interessante,
Pro Modric, eu acho que é meio que um encerramento mesmo. Eu duvido que ele vá voltar depois pra, sei lá, pro Tottenham. Duvido, acho muito difícil. Pensar ele voltar pra Croácia, encerrar a carreira no clube de infância. Eu nem lembro agora o clube que ele surgiu, mas o clube de infância dele, pode ser, né? Um campeonato de nível bem inferior, não sei. Mas a ideia, por agora, acho que é bem interessante. Mas vamos aguardar. Qual outra transferência você quer que a gente fale aqui? No próximo vídeo, já falei, eu vou fazer um do Real Madrid separado, depois outras transferências interessantes também aconteceram. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!